Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de comentar aqui abaixo o que você está achando desse vídeo. Bom, e aí pessoal, como foi o feriado de vocês? Acabei de chegar de viagem aí, deu para aproveitar bastante. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado aí da viagem lá no Instagram. Se você ainda não acompanha um pouco da minha rotina, é só dar uma olhada no meu Instagram, @GabrielPinotti. Você vai ver um pouquinho de como é meu dia a dia. E agora tá na hora de voltar a falar de mercado, né? O mercado vai retomar aí a partir de amanhã, dia 7. Nós temos aqui o gráfico de 5 minutos do mini índice. Não acompanhei o mercado os dias que eu estava viajando. Não tenho muito para falar a respeito dele, até porque eu não acompanhei o dia a dia. O que nós podemos observar aqui é que o mercado ele vinha trabalhando numa tendência de alta. E uma vez dentro dessa tendência de alta, ele abre para nós aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade, o mercado trabalhar acima dessa região de fundo, indica que o mercado tem uma predominância compradora. Essa região superior aqui seria o topo de continuidade, ou seja, o mercado precisava vencer essa região para ele dar continuidade a esse movimento de alta que ele vinha fazendo. E uma vez que o mercado ganhasse esse topo, o mercado poderia fazer o clássico movimento de continuidade. O mercado, uma vez aqui dentro, poderia segurar nessa região de fundo. E o mercado perdendo essa região de fundo poderia fazer o movimento indo para baixo. Então a gente, obviamente, na sexta-feira tivemos o terceiro cenário, o mercado perdendo a região de fundo, a região principal, o ponto principal que estava sustentando o preço. E quando ele faz esse movimento de perda dessa região, a gente vai começar a observar operações exclusivamente vendedoras. Até que o mercado perca ali o novo choque do dia. Então aqui o mercado perdeu o change of character, perdeu o choque. Uma vez que ele perdeu esse choque, a gente tem o mercado trabalhando agora numa situação de venda. E quando a gente trabalha numa situação de venda, a gente quer buscar sempre oportunidades boas para a gente vender. Ou seja, a gente quer vender cada vez mais caro. Nessa parte superior do dia aqui, nós tivemos na sexta-feira o mercado fazendo uma movimentação acima da máxima. Quando o mercado fez essa movimentação acima da máxima, pessoal, observem a quantidade de ordens que entrou compradoras à medida que o mercado venceu essa máxima. Então, o fluxo comprador aumentou muito aqui. Só que esse fluxo comprador não é compatível com a situação que nós tínhamos. A situação que nós tínhamos aqui é o movimento vendedor. Então, se existe muitas pessoas querendo comprar numa região predominantemente vendedora, isso significa que é liquidez sendo aprisionada. Significa que o institucional vai aprisionar esse movimento vendedor e nós vamos apostar nesse movimento vendedor onde ele teria o seu stop executado. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é a clássica movimentação de manipulação. Stop acima da região, alvo lá embaixo. Então, você tem ali o alvo no último order block. A gente pode buscar, inclusive, o alvo nessa região desse gap. Você tem esse primeiro movimento trabalhando aqui a nosso favor, o movimento de baixa. Simplesmente o que? Apostando na movimentação de quem comprou topo, apostando na movimentação de quem comprou pagando caro. Esse movimento aqui que fez até aqui em cima, isso daqui chama sweep. Esse pavio aqui, gente, a gente observa que é o sweep de liquidez, ou seja, o que ele não conseguiu executar aqui, ele foi executar aqui. Então é aquele último suspiro do preço. Ele falou: opa, peraí, esqueci a chave do carro lá dentro de casa. Ele vai e volta para casa, pega a chave do carro e vai embora. Você pode ver que o preço acelera depois que ele acaba de executar o resto das ordens que faltou. Simplesmente porque o mercado está testando esse order block aqui. E aqui existe uma quantidade infinita de ordens para serem executadas. O mercado absorve, né, todo esse movimento. Na verdade, não absorve, ele exaure todo esse movimento de alta. Outro movimento de destaque que nós temos, aqui nós temos uma situação bem parecida, mas esse movimento não é muito interessante porque não existe um fluxo interessante de movimentações vendedoras para causar uma
para causar um volume de fluxo aqui. Então não tinha combustível suficiente para jogar o preço para baixo. Tá? Então aqui a gente não teria ordem suficiente para aprisionar esse movimento. Na minha leitura, esse movimento não era suficiente para a gente trabalhar apostando contra no movimento comprador. Não existia pessoas querendo vender fundo aqui, tá? Não na intensidade que a gente esperava. Mas aqui sim, aqui tem. Aqui tem uma quantidade interessantíssima de pessoas vendendo fundo, onde esse dinheiro ficou aprisionado dentro desse candle. E aqui o mercado precisa explodir para algum lado à medida que o mercado perde o stop desse pessoal que está vendendo no fundo, né? Vendendo à medida que o mercado romper esse fundo, porque está acreditando no movimento aqui de pivô de baixa, apostando na continuidade até esse fundo. E aí o mercado aprisiona esse dinheiro e esse dinheiro precisa ser liberado uma vez que os stops deles forem executados. A gente tem uma aceleração do movimento acima dessa região de topo praticamente, que é basicamente onde a maioria das pessoas posicionariam os seus stops. Você vê que o mercado acelera bastante. Então, esses dois trades foram os trades que eu observei aí ao longo dessa sexta-feira por conta dessa situação, tá? Dessa análise aí teórica. A gente pôde observar facilmente esses dois movimentos. Inclusive, eu fiz um vídeo bem extenso lá no meu Instagram sobre esses dois movimentos detalhados aqui, a situação de aprisionar o varejo dentro dessas armadilhas de liquidez, capturar essa liquidez e fazer com que eles fossem executados na ponta contrária. É muito interessante a gente trabalhar nessa situação, tá? Agora, o que a gente pode esperar para uma situação de amanhã, começo de pregão e tudo mais? Bom, gente, o mercado, teoricamente, ele não está em tendência nenhuma, né? Tá? A gente está trabalhando numa situação aqui bem definida. O que mais se assemelharia para a gente trabalhar aqui seria esse canal. Tá? Então, a gente pode apostar em liquidez desse canal. Acontece que uma vez que a gente trabalha dentro desse canal, a gente tem uma região para atuar muito grande. A gente tem esse range muito grande de atuação. E a gente tem esse fundo muito importante que ele vai servir como inducement, tá? A gente vai ter esse fundo aqui que pode servir, que eu tenho certeza que vai servir, como inducement para a gente pegar a liquidez dessa mínima. Pessoal, o índice acima desse topo a gente vai pensar em situações compradoras. E o índice abaixo desse topo a gente vai pensar em continuidade desse movimento de baixa que está acontecendo aí. O que a gente tem que pensar é o seguinte: uma vez que ele ganhar esse topo, você não pode esquecer que ele tem que confirmar formando um fundo mais alto. Você tem que ter a confirmação dos dois requisitos principais para você estar trabalhando dentro dessa tendência. O que é mais comum acontecer aqui, galera, é o tal do mercado rejeitando níveis. Ele pode rejeitar o nível aqui e vir para baixo, pescar a liquidez aqui embaixo desse inducement. Esse é o cenário que mais pode acontecer aqui. O outro, obviamente, é o mercado ganhar o nível, né, ganhar a região. E, por fim, o cenário de continuidade, que seria o mercado perdendo esse fundo aqui. Mas se você tem uma situação de inducement, é bem possível que o mercado manipule o preço para que ele pesque liquidez nesse fundo, acreditando, né, as pessoas acreditando que o mercado vai cair. Aí ele pesca a liquidez aqui nesse fundo, arma o teste de oferta e volta para cima, pegando todos esses contratos que estavam trabalhando numa leitura vendedora, passa a trabalhar agora numa leitura compradora e aproveita desse movimento de short squeeze deles para gerar fluxo comprador, tá? Então, muita atenção aí em relação a essas regiões aqui do índice para amanhã. Lembrando que o mercado aqui, a direção do mercado, ela é para baixo. Então a gente sempre vai priorizar movimentações a favor dessa leitura principal, ou seja, dessa leitura de queda. E o Doleta, que já está quase 10 conto, né? Nós temos aí um cenário, não acompanhei Doleta, fiquei off totalmente do Doleta, mas a gente consegue observar aqui que ele ameaçou fazendo um equal loss. Então a gente tem aqui um equal loss esse movimento. Se eu tenho aqui, não tenho, vou botar aqui liquidez, vou botar um equal loss aqui. Ele tem um fundo duplo nessa situação. Ele ameaçou aqui fazer um equal high, então aqui a gente tem mais um ponto de liquidez. Aqui tem mais um ponto de liquidez que inclusive foi perdida depois, né? Essa parte superior aqui, ó, também
forma um ponto importante. Eu não vou marcar aqui como equal lows, porque esse ponto vai ser o choque. Esse ponto aqui vai determinar o change of character do movimento. Por quê? É nele que eu tenho a minha leitura de continuidade. É nesse ponto que eu vou ter a continuidade do movimento. Repara só como está o desenho, ó. Se o mercado perder esse choque aqui, gente, ele perde a estrutura de alta. Ele perde o sentimento de alta. Ele não vemos mais motivos para ele continuar numa alta. Então, quando a gente perde o choque, a gente está perdendo a situação de característica do movimento. Então, aqui ele só pode segurar aqui e ir para cima. Como ele pode perder essa região aqui e vir testar para baixo. Como ele pode romper esse topo, voltar aqui embaixo e dar continuidade no movimento. Você só tem isso para trabalhar. Se o mercado perdeu o choque, perdeu a essência. Se o mercado perdeu o choque, perdeu a continuidade. Você tem que lembrar que você tem uma movimentação nesse sentido. E ele pode vir formar um novo topo nessa situação aqui de cima. O que ele não pode fazer é perder o choque nessa tendência de alta, que essa tendência de alta deixa de ser caracterizada como alta. E aí vai passar a ter uma nova análise, um novo significado. Ok, senhoras e senhores? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe de dar o like, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.